Oi, gente, então bora pra mais um episódio de Hablou. Vocês perceberam aí que a gente tá de casa nova, né? Como eu falei pra vocês no Instagram, a gente ainda não decorou, estamos indo aos poucos, né? Porque foi tudo muito corrido. Enfim, queria agradecer aos meus patrocinadores que seguem comigo. A Rap, que faz as nossas canecas personalizadas. A Tutti Fratelli, com os melhores quitutes. E a Rafa Hornick, doces assim, que a gente ama. O pessoal aqui do estúdio já pirou. Depois eu vou deixar todo mundo experimentar e gravo a reação pra vocês. E o iPhone do Peu, que tá com a gente também, né? E hoje não podia começar com outra convidada, né? A Van, minha psicóloga, tá aqui de novo com a gente, né, Van? Muito obrigada novamente, né? Eu que agradeço. E hoje acho que a gente vai falar de um tema que dá bastante... O pessoal pediu bastante, né? Ai, gente, já vou falar, já que eu tô com uma alergia, então eu vou ficar coçando o nariz, peço perdão. Que desde a hora que começou, eu tô com essa coceira no nariz. Mas a gente vai falar sobre narcisista, né, Van? Isso aí. E eu vou aprender junto com vocês, porque eu também não sei muito sobre esse tema, né? Não é um tema que eu tenho... Tenho, não, né? Vivências assim. Que relacionamento abusivo, passei. Falamos um pouco. Ansiedade tenho também. Eu vou falar sobre o narcisista e as características, e aí você define se você... Ai, tá bom. Então vamos lá. O pessoal pediu bastante, né, Van? Sim. Então vamos começar. O que é o narcisista? O que classifica uma pessoa narcisista? Vamos começar por um ponto que eu acho importante, que hoje todo mundo define, não. Ele é narcisista. Ele é narcisista. Sim. Não, gente, não é assim. Foi um termo que acabou viralizando, acho que até um pouco no TikTok, né? Exatamente. Ficou então, meio assim, banal, assim. Não é, né? Então, existem alguns critérios para a gente definir. A gente não dá diagnóstico de uma hora para outra, tá? Então, assim, com o tempo, você vai percebendo ali as características do narcisista, porque o narcisista em si, ele é muito manipulador. Então, você não consegue, às vezes, perceber de forma muito clara. Sim. Tá? E por que isso acontece? Eu vou explicar primeiro... deixa eu explicar o que é o narcisista, né? Eles basearam esse termo, ele está tanto no DSM e no CID, tá? DSM-5 e no CID, que é um manual de médicos para transtornos psicológicos, tá? Eles basearam naquele mito do Narciso, que só ele ficava olhando para o lago e ele se encantou com a beleza dele e ele morreu afogado pela própria imagem. Ai, tá, sei. Nossa, eu não sabia que tinha vindo disso. Veio disso. Legal. Por isso que eles falam narcisista, porque ele só olha para si. Sim. Tá? Só que é diferente esse narcisista que fica encantado com ele, é completamente diferente. Não vamos falar que é completamente diferente, é diferente. O narcisista, ele tem alguns traços que fazem com que a vítima sofra. É da personalidade da pessoa? Personalidade. Não tem como a pessoa desenvolver isso a decorrer, tipo, depois de adulto, por exemplo. Depois, sei lá, de 30 anos que você já tem uma personalidade formada, você virar um narcisista. Não, a pessoa já vai dando indícios desde... O narcisista, ele se forma lá na infância. Tá? O que acontece? Ou foi uma criança que foi negligenciada, ou foi uma criança que não foi olhada, foi uma criança que foi muito cobrada, uma criança que foi super protegida. Eu também já falei, acho que em alguns programas anteriores, sobre a superproteção, né? Sim. Que a superproteção, na verdade, ela acaba sendo uma forma de abuso velada, né? Sim. E essa criança, ela passou por dores muito grandes. Então, ela aprendeu a voltar tudo para ela. Como um processo de defesa? Talvez, como um processo de funcionamento. Sim. E aí, com o tempo, uma criança que pode ser normal, mas que passou por traumas na infância, ela pode desenvolver, sim, narcisismo. Mas é uma característica de personalidade. Então, não tem como, não existe remédio. Não tem como tratar. Não assim, existe. Né? Até mesmo porque o narcisista não acha que ele tem problema, que é um dos grandes problemas do narcisista. Entendi. Né? Mas qual seria a principal característica para eu definir que a pessoa é narcisista? O ponto principal é que ele não tem empatia. O que é isso? Ele não se coloca no lugar do outro. Agora, o narcisista, ele só é narcisista para quem está no ciclo íntimo dele. Porque quem está com ele no ambiente social, ele é a melhor pessoa do mundo. É o educado,
é o que segue. O da galera. É o da galera. E às vezes ele nem é tão popular, Uhum. mas ele é o educado, ele é... Você fala, nossa, como que essa pessoa pode fazer isso? Então, o narcisista, eles falam que tem 2 caras, eu costumo dizer que tem várias. Entendi. Normalmente, então, em grupo social, ele não é tão nítido assim, mas no convívio. E aí não necessariamente só relacionamento, né, Vã? Tipo, a pessoa pode ser seu chefe, pode ser, enfim, um amigo. Sim, não só na questão do relacionamento. Sim. O que você tem que identificar? Que essa pessoa não tem empatia. Então, se você tem um sofrimento, hoje a gente vai falar mais voltado para o lado afetivo, tá? Se você está com um processo de sofrimento, se você está precisando dele em alguma situação, ele até chega a se irritar, né? E tudo que você tem, tudo que você está sentindo, ele desvaloriza, ele fala que é luxo, que é frescura, né? Entendi. Então, esse é um grande ponto. Mas um simples, por exemplo, dentro, eu vou falar mais da relação homem e mulher, mas lembrem-se, sempre existe mulher narcisista. Então, existe tanto homem quanto mulher. E a mulher, ela tem uma característica mais agravante. A mulher, ela tem a malícia maior. Então, ela é mais, eu vou usar esse termo, eu não gosto, mas eu vou usar. Ela é mais dissimulada. Entende? Então ela consegue manipular até as pessoas. Situação melhor, né? Sim. Eu acho que, na verdade, isso pra tudo, não só de narcisismo, mas eu acho que a mulher, ela sabe agir de uma forma mais discreta, minuciosa. Ela tem um jogo de cintura. O homem já é mais espalhafatoso, assim, né? Não sei. Ele é mais prático, né? A mulher já sabe que às vezes a praticidade não vai ajudar e que ele precisa, ela precisa ir pelas bordas, né? Sim. E aí o que acontece? Se você está com uma pessoa que de certa forma não se preocupa com você, já é um elemento que você tem que ficar em alerta. O narcisista, ele tem, além dessa característica, ele tem a manipulação muito intensa. Então você começa a observar que o narcisista só se relaciona com as pessoas onde ele vai ter benefício. Tá. E são coisas muito pequenas, muito pequenas. Eu ia dar um exemplo, por exemplo, que você é casado com um narcisista, voltando lá na empatia. Você chegou do mercado, você está subindo com 3, 4 sacolas e a pessoa não tá nem plena, mas você pegando as penas. Sim, e às vezes é por isso que não dá pra perceber, né? Porque do jeito que quando a gente fala, tanto narcisista quanto relacionamento abusivo, às vezes a pessoa pensa uma coisa muito grotesca, porque bateu, fez isso. Não, às vezes são pequenas coisinhas, né, que vão levando a isso. Aí, por exemplo, se você tem uma situação, você mora num prédio, né? Sua vizinha tá carregando as sacolas, ele vai lá e ajuda. Entendeu? Então, é sempre um não merecimento e um não olhar para a vítima. Então, a vítima é sempre do convívio mais íntimo. E ele cresce com a sua personalidade fragmentada. Então, o que acontece? Ele veste o personagem de acordo com aquilo que é favorável. É benéfico para ele. É benéfico para ele. Né? Então, mas ele tem 2 caras. Por isso que eu falo, tem várias. Dependendo do ambiente, tem várias. Né? Entendi. Eu sou cristã, sou evangélica, mas dentro da igreja acontece muito. É onde eles se agarram, grande parte, para poder manipular. Para falar que Deus falou comigo, Deus está fazendo isso. Não sabia. Eles usam a religião como uma forma de controle. E nesse caso que você falou, que normalmente a pessoa tem várias caras, qual seria a diferença, Vã, tipo, do narcisista pra, sei lá, pra pessoa que é bipolar ou tipo borderline, que a gente também fala que tem várias personalidades. Sim, até o narcisista se liga muito ao borderline. O borderline, ele é completamente diferente. O borderline tem remédio, não tem? Tem para controlar. Tem tratamento. O único problema do border é que ele mesmo burla o tratamento. Então você tem que ter controle de que ele está tomando a medicação. Aí fica difícil. Sim. Mas tem medicação, né? Tem medicação. Tem muito psiquiatra que nem gosta de medicar. Não, de pegar border. De pegar. Porque eles não fazem os tratamentos. Eles não fazem, né? Entendi. Eu não gosto de expor, mas já expus algumas vezes. A minha mãe era border.
O border, ele é diferente do narcisista pelo simples fato de que o narcisista ele se acha especial. Ele acha que ele é mais inteligente, ele não aceita errar, ele é superior, que as pessoas têm que literalmente bater palmas. Ele exige a atenção das pessoas. Ele consegue, né, cativar a atenção das pessoas. Que seja assim. por um trabalho, que seja por uma fala, que seja por um comportamento. Ele tem que chamar a atenção para ele. Porque é assim que ele vai se sentir existente. O border já é diferente. O border, ele vem de uma estrutura em que ele não se encontra. Entendi. Então ele acha que ele não é nada. Ele precisa de atenção. Ele precisa de atenção. Ele faz coisas para chamar a atenção. Para chamar a atenção quando ele lida com a rejeição. É tipo específico. Específico. Ele não suporta a rejeição. O narcisista também não. Mas o narcisista, muitas das vezes, quando ele se percebe numa situação em que ele está de certa forma sendo desvalorizado, sendo rejeitado, ele usa alguns mecanismos, como o tratamento do gelo, como totalmente indiferença com a pessoa. Então ele usa outros mecanismos. O border, ele já apronta mais um teatro mesmo. Já um espetáculo à parte, né? Normalmente o narcisista não gosta de criar situações assim de explosão, assim. Ele chega a explodir, tá? Mas todo o teatro do narcisista é dentro de casa. Então, por exemplo, se ele se sentiu rejeitado lá no ambiente em que vocês estavam, ele vai ficar quieto. A punição vai ser em casa. Tipo assim, ele pode começar ali já no restaurante, por exemplo, mas aí ele vai te dar um tratamento do gelo de não sei quantos dias. Entendi tudo. Entendeu? Então é diferente. O narcisista não. O border não. Na hora ele já ia, porque eu tô passando mal, porque ele me atacou. É uma outra situação. E por que um se liga no outro? Porque um tem excesso de si, que é o narcisista. E o outro falta. E o outro falta. Só que, na verdade, os dois têm falta. Tanto o narcisista quanto o border. Só que o que acontece? O narcisista reforça exatamente o vazio do border. E o border reforça o engrandecimento do... Entendi. E aí, na relação incrível. Relação super saudável. Imagina os filhos, né? Judiação. Misericórdia. E aí, Ivan, tipo, tem como você dar... Porque a pessoa provavelmente não procura ajuda, né? Narcisista não, é muito difícil. Normalmente o paciente chega pra você com alguém na família, ou marido, esposa, enfim, que tem a característica narcisista. Como que dá o diagnóstico disso? Como vocês fecham? A gente não tem, como eu disse, não tem como dar um diagnóstico. Uma doença, né? Sim. Enfim. Até mesmo quando eu estou tratando a pessoa, eu estou trabalhando a vítima. O que a gente vai fazer no consultório? Eu vou trabalhando de tal forma que ela perceba os abusos. Entendi. Porque quem vive com o narcisista sofre muito. Sim, eu imagino. E são vários abusos e a maioria não são explícitos. Né? Então, a gente vai mostrando isso aí para a pessoa, vai pontuando para que ela enxergue isso. Agora, se é importante ou não dar o diagnóstico de um narcisista... Eu não sei, eu acho que o mais importante é você entender que aquela relação está te adoecendo. Sim. E como conviver com um narcisista? Porque às vezes quando, por exemplo, você percebe, você está num relacionamento, o relacionamento você consegue terminar. É difícil? É difícil, óbvio, porque às vezes a pessoa está casada há 1000 anos, tem filho envolvido, mas e família? E eles criam dependência, né? E a família? Tipo assim, às vezes você não pode simplesmente... parar de falar com sua mãe. Eles falam que o ideal para você não ter nada com o narcisista é você simplesmente fazer o tratamento do gelo. Ignorar. É pedra branca. A pessoa está falando com você como se fosse uma pedra branca. Mas tem situações que não tem jeito. Né? Quando não tem jeito, o que a gente sugere? Entra no jogo. Como assim? O narcisista gosta de ser valorizado. Nossa, você é bom mesmo. Nossa, você tá certo. Entende da boca pra fora. Nossa, assim. Realmente, porque eles falam muito. Você não vai conseguir ninguém, porque você... eu tô fazendo um favor de estar com você. Eles falam muito isso. Entendi. E é assim,
todas as vítimas que eu pego de narcisista, eu falei que eu estou fazendo um livro com falas, sabe? Típica deles. Porque você fala, assim, eu já escutei algumas coisas, não muitas, mas assim, de vivência, assim, de amigo, de compartilhar. Normalmente tem umas falas, assim, né, que são meio características, até de amigo que trabalha em grande empresa, que o chefe chega e fala, você vai sair daqui, você acha que você vai arrumar outro lugar? Isso aí. Entendi. Que loucura. Aí, se, por exemplo, acontece uma situação dessa, não, realmente, esse é um lugar excelente. O que eu tenho que fazer para melhorar? E mesmo que não faça. Sim. Né? Se você não tem como, você tem que dar uma jogada ali. Entendi. Entendeu? Porque eles vencem pelo cansaço. O que é isso? Eles vão até cansar o emocional, porque eles fazem picos, né? E eles sabem que eles são assim? Muitos sabem. Mas não aceita, não dá o braço a torcer. Não, eles são muito racionais, né? O problema da vítima é que ela é muito emocional. Por exemplo, o border, ele é totalmente emocional. Né? Ele tem uma reação reativa para uma situação em que ele se sente rejeitado. O narcisista, ele já é articulado. E racional. Então, por exemplo, ele não vai se aproximar de uma pessoa se ele perceber que ele não vai ter ganho nenhum. Ele não vai. Entendi. Coisas pequenas, Sim. Muito pequenas. Ele é sempre muito articulador, então ele está sempre pensando na frente, ele sempre tem estratégias, né? Sim, entendi. E a vítima, normalmente, ela vive a emoção, ela vive o que ela está sentindo ali. E a vítima, coitada. Aí, porque deve ser muito cansativo você conviver com uma pessoa, né? Porque pensa, a vida, ela é cansativa, né? Você trabalha e tal, e você chega na sua casa, tem que lidar com essas situações assim ainda. Porque é muito desgastante emocionalmente pra pessoa, né? Sabe aquela pessoa que você nunca sabe como ela vai reagir? Sei. Então. Sei bem. Seu psicológico fica completamente desgastado. Desgastado. Por isso que as pessoas entram em depressão, por isso. Porque a depressão, ela é a inflamação do cérebro. Sim. Então, assim, é uma carga muito pesada, né? O narcisista não aceita errar, é um dos pontos dele, ele não aceita. Ele pode até aceitar, mas ele vai usar algumas estratégias, que a primeira delas, ele vai se justificar. Não, mas eu errei por causa disso. Mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, aí já ele começa a culpabilizar a vítima. Não, eu fiz isso porque você fez aquilo primeiro. Então eu só tava revidando. Tava revidando, né? Entendi. Porque se você não tivesse feito, eu não tinha feito. Ou se não, ele tenta pegar uma situação da vítima, mínima que seja, ridícula, né? E começa a engrandecer esse pequeno erro dela e começa a diminuir o dele. Sim. E eu acho legal falar, porque quando a gente falou sobre relacionamento abusivo, um monte de gente mandou mensagem falando: eu passei por não sabia que era isso, aí o pod me ajudou a abrir a mente. Gente, a gente não traz as coisas com o intuito de vocês saírem diagnosticando as pessoas, não, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não saiam, tipo assim, você é isso, você é aquilo, porque tá acontecendo. A gente até conversou, acho que foi no dia ansiedade que a gente falou sobre isso, das pessoas virarem umas chavinhas e acharem que eu sou TDAH, eu não sei o quê. Isso, não, é só tipo assim, a ideia é trazer informação sobre saúde mental, que é muito importante, e insight pra você se ligar. Sim. Caso aconteça uma situação, você saber, isso aqui não é normal, isso aqui não tá legal, o que eu tenho que fazer? Não é pra você sair diagnosticando pessoa da rua. Não, até mesmo... Família, né? Não, até mesmo porque pra gente fechar diagnóstico não é simples assim, né? Sim. E fechar ou não o diagnóstico não vai ajudar em nada, teoricamente. Sim. Vai ajudar você simplesmente para falar que tem um diagnóstico. Mas se você só dá o diagnóstico, determina um diagnóstico e não sai da posição, não adianta nada. Não vai adiantar nada, você então, saber, assim, né? Que... Por isso que eu falei, é importante você entender se aquela relação está te fazendo bem. Independente se é com um narcisista, se é com um border, se é com uma pessoa normal ou qualquer coisa. Sim. Tá? Então, isso é que é importante. E esse termo ficou famoso, né? Recentemente. Narcisista, né? Por que será? Você sabe do que deu esse boom? Sim, é porque as pessoas também confundem, porque eu já tinha falado isso num dos podcasts anteriores, a gente tem uma sociedade que é extremamente machista. Sim. E, de certa forma, as pessoas usam esse machismo para cometer abusos. Uhum. Tá? Então, as pessoas pegam alguns pontos isolados e determinam, é um narcisista. Entendi. Entendeu? Mas era um termo que eu não conhecia. Também tem uma coisa
que também, gente, olha, daqui para frente tende a piorar muito, tá? Por quê? Porque o narcisista, ele é fruto Da sociedade. de famílias disfuncionais. Ah, tá. Então, na verdade, não é família padrão. Não é a família doriana. tradicional brasileira. Não é isso. É uma família funcional. Pode ser um homem, uma mulher, um homem, um homem, mas que seja funcional. Que seja uma família. Família funcional. Sim. Só que isso não tem acontecido. Como as pessoas têm tratado, de certa forma, de forma descartável, então a desfuncionalidade está muito grande. Sim. Né? E o narcisista, ele tem esse problema, ele não consegue pensar na outra pessoa. Então, se você é casado ou se relaciona, ele só vai fazer as coisas que foi importante para ele. Os seus desejos nunca são ouvidos, as suas vontades nunca são ouvidas, né? E se você questiona, ele até chega a falar, não, mas eu fiz dessa forma porque eu achava que era melhor. Achava que era melhor para ele. Achava que era melhor na cabeça dele. Entendeu? Uhum. Então, ele faz isso. E como ele tem, eu falei, a personalidade fragmentada, ele precisa de estar ali humilhando o outro para poder se sentir melhor. Porque no fundo eu acredito muito nisso, tem pessoas que já falam ao contrário. Mas eu, Vanessa, eu acredito muito nisso. Que eles se sentem tão inferiores que eles precisam literalmente desmerecer o outro para se sentir melhor. E eu achei muito legal isso que você falou, que o narcisista ele é fruto de uma família disfuncional. Sim. Porque eu, Marcela, acredito que a maioria das coisas, dos traumas, é tudo da infância. Sim. É que a base psicanalítica. A grande maioria, né? Que a criança tá formando a personalidade, memória, que tá entendendo, né? Tipo, o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é. Então, tipo. Imagina você crescer num ambiente onde tudo que você faz é criticado. Então. Tudo que você faz é desmerecido. Se você tenta conversar com o pai ou com a mãe e ela tá... Isso aqui, ó, é uma das destruições. Porque a criança tá conversando e a pessoa... Mudou muita coisa. Sabe o olho no olho? Não tem mais, né? Não tem mais. E eu me policio, porque como eu trabalho com o celular... Nossa, quando eu vou, sei lá, em bar, sair com um amigo, assim, eu tento guardar, porque senão é automático você ficar olhando. Às vezes o meu filho me cobra e eu sempre tô policiando nisso. Eu faço, minha mãe também fala assim, solta esse celular pra falar. Mas o meu horário, como é muito corrido, eu acabo fazendo isso. Mas eu tiro tempos pra ficar com ele. Sim. Então, por exemplo, uma vez por semana a gente senta no Outback e a gente vai sentar, conversar. E sempre vou fazer isso. E é muito louco, né, como as coisas mudaram, porque meus pais, eles tiveram uma vida muito corrida. Eu fiquei a maior parte da minha infância com a minha tia, com a minha empregada na época, a tia Ângela e a avó. Mas assim, não tinha essa coisa de internet, assim. Não. Na minha época de criança, era internet de escada ainda. Eu lembro do computador de caixa. Parar pra pensar, Imagina, o celular. E o primeiro celular que eu tive era aquele Nokia da cobrinha. Lembra? Do Nokia da cobrinha? Gente, eu sou mais velha, infelizmente. Eu fui para os Estados Unidos e lá eu trouxe um tijolão. Ai, como que era? Era aquele famoso? BlackBerry. Ai, não lembro nem o nome dele. Não era BlackBerry, que tinha BBM? Acho que era. Nossa, eu achava incrível. A gente tinha que pagar pra receber. Pagar pra receber, era assim. E aí eu lembro que a gente saía, tipo, comer em lanchonete, assim, então não tinha essa coisa, era muito diferente. E aí acho que até do meu irmão já tinha, né, óbvio, quando o Matheus era pequeno, mas ainda não era assim. Agora, você vai em restaurante, você não vê as pessoas conversando. O meu pai, às vezes a gente sai jantar e ele fala, tá conversando no grupo? Que daí tá eu e minha mãe mexendo no celular. Aí eu falo, não, daí tem que se policiar, porque é automático, a pessoa vai falando, você fica, E você não tá vendo nem o que a pessoa tá falando, nem a atenção que a pessoa tá falando, e muito menos o que você tá vendo no celular, né? E aí o que acontece? Isso aí, para o psicológico, é muito ruim. Porque queira sim, queira não, o ser humano ainda precisa de ser humano para se sentir validado, entendeu? Sim, exatamente. E isso, para você ver que já vem, a desfuncionalidade já vem lá de trás. Então, hoje a gente já tem narcisistas que eu acho que é por isso que é uma coisa mais assim nova, vamos dizer. Porque eu acho que, por exemplo, na época dos meus pais não era uma coisa tão comum.
Eu acho que não era tão comum, mas ele também não era falado. Também não era, tem muito isso, também não era falado. Porque os nossos avós, bisavós, eles eram muito rígidos. Não tinha contato. Não, se fosse assim, diagnosticado naquela dia, todo mundo era, porque a minha avó é um general. Pois é. A avó é um general. Então, assim, eles também tinham, se a gente parar pra pensar, eles tinham, na época deles, as desfuncionalidades. Sim. E a gente tem as nossas. Sim. É que eu acho que com a tecnologia, o avanço da tecnologia. Eu vi esses dias eu li um texto, ele é muito legal, depois eu vou até procurar pra postar pra vocês, que ele falava que com o avanço da tecnologia, a gente teve um retrocesso da humanidade. Nossa, e ele explicou assim. Eu acho muito legal, muito bacana, porque é realmente isso. Hoje, acho que o passatempo de todo mundo é ficar mexendo no celular. Sim. E aí é normal, porque, por exemplo, trabalha o dia inteiro, aí chega à noite, em vez de você ficar com seu filho, você também quer ver um TikTok, entendeu? Assim, é criança que cresce. Você policiar, por exemplo, o meu filho, agora ele comprou o Nintendo, né? E aí, os jogos de cartoon, aí eu consigo jogar com ele, né? E aí a gente deita na minha cama e fica jogando. Ele morre de rir, porque é mais jogo da minha época, se falou pra pensar, né? Então, eu tiro o tempo pra ficar com ele, eu tiro o tempo pra fazer alguma coisa que ele quer, porque senão a vida passa, né? Sim. E eu acho que a função nossa aqui é evoluir. E outra coisa que eu pensei paralela agora. Você acha que, por exemplo, no caso de uma família que tem uma criança... e na maioria das vezes, assim, esse comportamento que eu percebo baseado nas vozes da minha cabeça, tá? Filho único. Aqueles pais que dão tudo pra criança. Isso, você acha que isso contribui pra um... Sim, ela tá... É uma família funcional, assim. Mas tudo... A criança tem tudo. Então, tudo. Aí ela tá treinando uma pessoa a não aprender a lidar com frustração. Você acha que poderia desenvolver um quadro de narcisismo no futuro? Porque ele não vai aceitar... Menos do que não. Porque ele está sendo tratado como reizinho. Sim. Ele não vai aceitar não ser o rei. E hoje eu vejo bastante. De sexta-feira, normalmente, que eu gravo no shopping, né? A maioria que eu vejo, assim, no final da tarde, que os pais levam, assim, as crianças. É tipo assim, a criança A, tablet. A criança B, rap. A criança C, tipo, a criança vai... É complicado. É um comportamento, assim. Na verdade, eles fazem isso pela ausência de tempo. Eles tentam compensar, né? É complicado. Mas eu queria voltar em alguns pontos aqui que eu acho que tem que ser muito bem falados. O narcisista, ele é viciado em sedução. Como assim? Ele tem necessidade de seduzir as pessoas. Sejam, no caso do homem, sejam mulheres, seja profissionalmente. Ele tem essa necessidade dessa adrenalina de sedução. Tanto é que ele tem vários contatinhos que ele mantém para massagear o ego dele. Então, enquanto uma vítima não está dando suprimento, ele corre para outra. Não necessariamente ele tem caso com todas elas. Tá? Mas é aquela pessoa que é, tipo assim, muito simpática, né? Às vezes a pessoa não... Não, com o outro, assim, aquela pessoa que, tipo, a empresa tem umas pessoas que eu conheço, assim, que parece que a pessoa tá sempre paquerando. O jeito que ela olha pra outra pessoa, o jeito que ela conversa, sabe? Tipo, esse ar sedutor, assim, sabe? Tem esses que tem esse ar sedutor, mas tem aquele que é o normal. E ele vai chegando devagarzinho. Devagarzinho, entendi. Entendeu? Então, eles têm essa necessidade de sedução. Ai, coitada, vítima. Na maioria das vezes, eles traem. Né? Porque... É muito difícil entrar num processo de sedução com várias pessoas e você não concluir. E não fazer nada, e você não concluir, não efetivar o ato. Para. E tem um outro ponto. A parte sexual do narcisista é muito obscura. Entendi. Mas por que tem narcisista que casa? Porque ele quer o referencial de estar casado. Da família. Da família, porque para ele tem status na mente dele, né? Mas não porque ele ama, porque o narcisista não consegue amar. Ninguém além dele mesmo. Entendi. Então, todas as pessoas que ele se relaciona é para trazer benefício para ele. Gente, mas a pessoa não se sente mal? Ela não sabe funcionar do outro jeito, Gente do céu. Porque deve ser horrível. Não deve ser muito simples, não. Não sei, deve ser um vazio. Sim. Porque eu acho que nada supre... Não. Por isso que pula de um pro outro, Ele precisa ter essas pessoas babando em cima dele. Entendeu? A gente tá falando dele, gente, mas pode ser mulher também. Não, mas foi o que eu falei no início, né? A gente tá falando mais ele e ela, mas Mas em questão de porcentagem é mais homem, né? É mais homens, são mais homens.
É bem mais. Né? Aí por quê? Primeiro porque a sociedade machista Você acha que isso favorece. influencia? Influencia. Nossa cultura influencia. Sim, eu também acho. E isso aí é uma das coisas. Então ele tem essa questão, tá, da sedução. Eles não têm limites éticos também. Então se ele quiser de forma... Eles não são muito de chegar e se ele quiser, por exemplo, no emprego, ele quiser tirar alguém daquele... Ele vai Aquele fazer cargo. coisa para tirar aquela pessoa de lá. E não vai nem parecer que foi ele. Porque ele é manipulador, né? O border não, ele já ia gritar. Dá um espetáculo, diferente. O narcisista, ele vai nos pontos que ele precisa para poder eliminar aquela pessoa da jogada. Entendi. Gente, eu não conhecia. A gente nunca conversou a fundo sobre isso, né? Acho que nem nas sessões. Não. Eu não sabia que era assim. É muito complicado. E aí, voltando na parte sexual, eles normalmente têm muitas fantasias homossexuais. Só que eles não assumem. Entendi. Entendeu? E tem alguma explicação? Tem. Alguma teoria por ele ter... Tem. O narcisista, eles são misóginos, na maioria das vezes. O que é misógino? Não suporta a mulher. Ah, é? Mas, gente... Porque ele teve, na infância, um problema muito sério com a mãe. Ou ele foi negligenciado, ou ele foi abusado. Não abuso somente sexual, abuso de agressão, abuso de não dar atenção, qualquer tipo de abuso. Então ele sim, ele tem uma questão muito grande com as mulheres. Tanto é que eles não suportam nenhum tipo de autoridade feminina. Eles não aceitam. Entendi. E aí, para manter o social, ele precisa... Uma coitada de uma vítima. Não sabia disso. Que legal. Mas aí ele precisa o tempo inteiro humilhar, desfazer dessa vítima. Sim. Sempre deixar ela em situações de desespero. Por quê? Porque, na verdade, ele gostaria de fazer isso com a mãe. Então é uma carência, né? Sim. Uma falta de atenção que ele supre fazendo com o outro que fizeram com ele. Ele pune a pessoa errada. Teoricamente seria mais ou menos isso. Ele faz com o outro o que fizeram com ele. Sim. E aí ele sente prazer com isso. Qual que é o problema do narcisista? Principalmente o narcisista que é perverso, né? Que é esse que tem, de certa forma, prazer em ver o outro sofrendo. Ele tem, a gente chama na psicanálise de gozo, né? Ele tem uma satisfação de ver o outro sofrendo. Entendi. Hoje, até específico, eu falei para uma paciente, eu falei, não adianta você querer que a pessoa que te adoeceu te ajude a te curar. Nossa, pesado. Não é verdade? Mas não tem como, né? Não tem como. Porque só que ele, além de ser narcisista, ele já foi diagnosticado também com esquizofrenia, já é um outro caso. Já é outro patamar. Os abusos são mais... nítidos. São mais... Ele não tem tanta regra. Entendi, não tem tanta... Então pode gerar até agressão física. Não segue um padrão, assim. Não. Tá. Só que ela, quando tem qualquer situação, ela tenta desesperadamente recorrer a essa pessoa. Não tem como. Então, eu falei, não adianta, você não vai sair do lugar se você estiver recorrendo... A pessoa que te machucou. Você está tomando veneno. Basicamente é isso mesmo. Pesado. Não é pesado? Mas, infelizmente, os narcisistas, eles tendem a fazer com que a vítima mine toda e qualquer força que ela tem. Primeiro, eles têm muita inveja. Então, primeiro, eles se encantam pela pessoa, pelo que ela é, ou pelo que ela tem, ou pelo que ela faz. Normalmente são pessoas carismáticas, são pessoas dinâmicas. E aí, com o tempo, ele vai entrando e começa a ir podando. Tudo e aí aquilo a pessoa que vai fez... perdendo completamente o brilho. Exatamente. Tudo aquilo que fez com que ele se sentisse seduzido, ele corta. Aí, depois que ela está totalmente apagada, que ela está morta, viva, né? Muitas das vezes com processo depressivo, com pensamento suicida, ele descarta. Entendi. E aí você falou de
E muitos casos também não descarta, tá? Fica com a pessoa até a pessoa... Meu Deus. Eles são considerados... Deixa eu lembrar o termo. Nossa. Vampiros espirituais. Nossa, é uma boa definição. Faz total espirituais sentido. e emocionais. Porque no caso da psicologia, ele é o vampiro emocional. Ele suga todo e qualquer... brilho da pessoa. Isso. Brilho no olhar. Isso aí. E aí você falou sobre narcisista perverso. Tem... Não sei, tipo, grau... As pessoas... Foi até uma das perguntas que mandaram aqui. Eu não gosto de falar em graus. Né? Não sei. Eu acho que tem períodos em que a pessoa tem mais características e tem pessoas e períodos que tem menos. Mas o narcisista clássico, ele não vai ter empatia, ele sempre vai ter inveja, ele não vai aceitar ter erros. Então, tem períodos que ele está mais maleável e tem períodos que não está. Que não, entendi. Agora, tem um tipo de narcisista que é muito interessante, que é o vitimista. Tem como? Ai, porque você me traiu, porque você fez isso comigo, porque eu sou uma pessoa que não dá certo na vida, porque todo mundo está contra mim. Eles têm embutido na mente deles, tanto o narcisista normal quanto o vitimista, a ideia de inveja, né? Então, que as coisas não estão dando certo para mim porque as pessoas têm inveja de mim. Entendi. E ainda tem essa. Ainda tem essa. Então a gente tem, assim, o narcisista clássico, o vitimista e o perverso. Seriam esses 3 tipos. Se a gente for ramificar, tem o grandioso, que ele acha que Deus fez ele especial. E ele é inteligente num nível... Ele é acima de todos, somente abaixo de Deus. Exatamente. Na verdade, eles se acham muito parecidos com Deus. Sim. Então, eles acham que eles têm mesmo, que eles não erram, que eles são mais inteligentes. Então, tem esse grandioso, tem o vitimista. Então, eu costumo dar só uma resumida. Uma resumida, E, assim, não sei, posso estar falando uma grande besteira. Mas o perverso, ele pode, de repente, sei lá, evoluir para um caso desse que a gente vê de feminicídio, tipo assassinato, essas coisas assim. Porque, na verdade, psicopata, que sei lá, criar meio que um vício. O narcisista clássico, ele tá muito mais preocupado com ele, com satisfação, ele vai buscar o outro para poder satisfazer. Uma coisa mais momentânea, assim, não, parece, tipo... Não sei, parece uma coisa meio rotineira, assim, na vida dele. Ele tá acostumado e vai ser assim... O perverso, ele já entra na psicopatia. Tá. Entendeu? Ele já entra num processo um pouco pior. Todos os psicopatas são narcisistas? São, perfeito. Todos os psicopatas são narcisistas. Mas nem todos os narcisistas são psicopatas. Tá. Tá? Eu acho que eu vi no documentário do Ted Bundy. Enfim, não sei o nome certo. Ele tá na Netflix. Que ele matou um monte de gente. E aí ele falava assim, não, mas é porque eu... O psicopata... E aí a gente teve até um cara que explicou. Porque ele não tem essa parte do sentimento. É diferente de uma pessoa narcisista. Ela sente, só que muitas das vezes ela não sabe lidar com isso. Sim, ela tem um sentimento ali. Né? E mesmo o narcisista perverso que entra na psicopatia, ele não tem remorso, mas ele sente as coisas também. Tá? Só que o que as pessoas precisam entender é que o que ele sente é diferente do que a gente sente. Bem ele é mais movido por raiva, por inveja, tá? Por posse, né? Você é minha e ninguém pode olhar, ninguém pode chegar perto, eu faço o que eu quiser, eu te dou atenção quando eu quero, né? Então eles são muito mais voltados para isso. Então o narcisista, é muito duro falar isso, mas ele não tem capacidade de amar nem um filho. Ele não consegue amar nem um filho, nem uma filha. E um ponto importante, quando ele tem filhos homens, eles ficam loucos, eles saem do lugar. Porque o narcisista tem uma personalidade infantilizada. Ele tem uma questão lá na infância que não foi resolvida e ele fica muito preso nessa posição infantil. Quando nasce uma criança, homem, para competir a atenção dele com a mãe,
tira ele do eixo. Entendi. Agora, quando é mulher, ele usa o processo da sedução. Daí é aquele caso que fica, tipo, muito próximo, né? Ele não é que ele vai cometer abuso, mas ele vai fazer a criança idolatrar ele. Que a filha é muito ligada com o pai. Isso, né? Entendi. Então ele vai fazer isso. Então, até se você é homem, filho de um narcisista, é pior do que você ser a mulher. Entendi. Eu imagino. E aí, terapia, nossa, né? Terapia, que coitada, a pessoa não tem... Não que quando você se relacione você tenha culpa, não é isso. Mas é mais fácil você se libertar desse relacionamento. Agora, quando você é filho, é um pouco mais difícil. Né? Sim. Entendi. Como é que você deixa de conviver, mas com aí, criança? Eu acho que aí está o grande lance. É você ressignificar que aquela pessoa só pode dar isso para você. Nada além disso, né? Nada além disso. Sim. Por quê? Porque a gente idealiza um pai, a gente idealiza uma mãe. Eu acho que a gente idealiza tudo. Eu não sei, eu tenho a impressão que a gente foi criado, ensinado a idealizar uma carreira perfeita, uma vida perfeita, uma adolescência perfeita. Então, qualquer coisa que saia do seu... Você se frustra, né? Porque é assim, você nasce, cresce, beleza. Aí você faz faculdade, trabalha, começa a namorar, mora junto, casa. Aí tem filho. Então, e tipo, se você não segue isso, você fica meio, tipo, frustrado, né? E por que as vítimas permanecem com os narcisistas? Por causa da idealização. Como ele tem várias caras, o que ele faz? No início, ele é o atencioso, ele é o que vai te dar carinho, é o que vai te ouvir, é o que vai se preocupar, entendeu? Entendi. Então, no início, ele apresenta um personagem. Só que a pessoa precisa entender que aquele personagem que ela apresentou e ali ela criou a imagem dele, não existe. Não existe. Porque aí com o tempo ele começa a mostrar quem ele é. Quando você se relaciona com um narcisista, é impossível você conversar com a pessoa. Ela pode estar conversando com você, mas é uma fala vazia. Você não consegue conversar com a pessoa. Entendi, acho que eu já tive experiência. Pensando mais a fundo aqui, né? Depois dessa aula. Se você conhecer o narcisista e quiser conversar com ele, ou você tem que falar coisas que sejam para valorizá-lo, ou falar coisas que sejam de interesse dele. Senão a pessoa não vai estar nem aí. Ela não vai te ouvir. Não vai prestar atenção. Ela pode até conversar com você, mas depois de meia hora você pergunta, ela não lembra. Ela literalmente abstrai. Porque não é de interesse dela. Entendi. O que o mundo vai girar em torno do benefício para ela? Nada. Entendi. E aí as vítimas, o que eu trabalho muito com as vítimas, para de se prender na imagem que você idealizou. Que você criou. Você criou uma imagem que não existe. Sim. Mas... Aí o que ele faz? Ele apresenta um personagem no início e depois ele vem e mostra quem ele realmente é. Aí, para não ficar muito insuportável, ele comete o abuso, vem com love bomb. Aí, com love bomb, a vítima acha que ele vai voltar a ser aquele personagem do início. Dura um tempo, né? Daí fica tipo uns dias assim e depois de novo. Entendi. Então, a vítima ela tem que passar a ser racional, entendeu? E, tem como a pessoa evoluir? Porque, tipo, a gente meio que falou os tipos de narcisismo. Uma pessoa que ela é o narcisista clássico, tem como ela virar o narcisista perverso, assim? Ou normalmente a pessoa já dá indício que ela é o narcisista mais perverso desde sempre? Porque a perversão, ela tá mais voltada para... Quando você tem a perversão, ela já está ali instalada. Porque, assim, é quando você tem prazer em ver o outro sofrendo. Entendi. Né? É outro mais pesado, né? E não é ver o outro sofrendo com tortura, tratamento de choque, não é isso. É ver o outro em depressão, é ver o outro inseguro, é ver o outro chorando, é ver o outro... É esse nível, não é um nível... Sim, a pessoa não vai amarrar você e ficar te batendo, não é isso. Mas é aquele que está te dando uma água para beber e está te falando que a água vai te fazer bem, mas lá atrás ele pôs o veneno. Não, toma que vai te fazer bem. Entendi. Entendeu? Infelizmente, quem convive com um narcisista, a tendência é morrer. É muito sério isso que eu tô falando. É pesado mesmo? Mas eu não falo só morrer de morrer fisicamente. É morrer emocionalmente. Sim. É morrer com seus sonhos e com seus desejos. Por quê?
Porque você não pode desejar, você não pode ter sonhos. Você tem que correr em volta dos sonhos do narcisista. Sim. Então, se você for viver com ele, esquece que você não vai existir mais. Ai, você falou essa frase, aí eu vi um corte esse dia no TikTok da Márcia Sensitiva no pod delas, eu adoro ela. E Ela aí falou uma coisa assim, não falou? Ela falou assim, tomara que a morte te encontre viva. Perfeito. E aí a Bu falou, nossa, que pesado, né? Mas ela falou assim, sim, tomara que a morte te encontre viva, que você viveu, e que não te encontre morta, né? Porque uma pessoa que tá morta por dentro... E o narcisista, infelizmente, ele faz isso. Ele é Isso, tão amargurado por dentro, tão triste, tão insatisfeito que ele precisa fazer isso com o outro. Para ele se sentir bem. Sim, é muito legal esse termo que você usou de vampiro emocional. Faz total sentido, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque... E o vampiro, se a gente parar pra pensar, ele tá sugando porque ele não tem. Sim. E é muito necessário, porque é uma coisa que não se fala. Eu não tinha o menor conhecimento dessas informações, não sabia. Na verdade, o narcisismo em si mesmo, tanto clássico quanto perverso, é muito monstruoso. É muito, assim. Você não tem dimensão da dor que a vítima passa. Eu imagino. Deve ser desumano. E é muito necessário falar para as pessoas terem conhecimento, né? Porque por mais que seja um termo... Hoje tem até música, né? Que eu escutei esses dias teve uma paciente que me mandou, eu não consegui. Da Maiara Maraíza. Isso. Narcisista. Eu preciso ouvir essa música. Ela me mandou e eu não... eu acho que foi Aí uma delas teve um relacionamento bem caótico lá com outro famoso. Enfim, foi um TDL. Daí provavelmente a música pra ele. Ficou meio nítido assim, mas enfim... E aí virou que o pessoal deu uma banalizada no tema, né? Eu acho que é igual relacionamento abusivo. Foi uma coisa que deram uma banalizada no termo, assim, sim. Sabe? E o negócio é bem mais... É bem mais estruturado. É bem mais estruturado, sim. E o problema do relacionamento abusivo é que muitas das vezes a vítima chega pra gente como a vítima que foi abusada, que passou pelo processo. E, na verdade, com o tempo, o que você percebe? Como assim? Que quem é o abusador é ela. Tá. No processo terapêutico você fala. Só que aí já tem um pouco de narcisismo. Entendi. Por quê? Porque ele virou a história, a pessoa vira a história que a outra pessoa que fez com ela. Entendi. Então, por exemplo, nossa, você me traiu. Pegou uma conversa, você me traiu. Simples conversa. Sendo que antes a pessoa já tinha realmente cometido, já tinha saído com várias meninas, já tinha feito várias coisas. O não teve envolvimento da pessoa não é traição. Porque o da pessoa não tem envolvimento emocional. Sim. Entendi. Nossa, você falou isso agora, eu lembrei. Teve a Xuxa, participou de um podcast também da Giovanna Eubank. Giovanna Eubank foi que eu assisti? Acho que foi. Giovanna Eubank com a Fernanda Paetrini. E ela falava disso do Pelé. Sim, eu vi também algumas coisas dela, mas não foi nesse podcast. Que quando ela namorava o Pelé, acho que ela tinha 17 anos, ele já era bem mais velho que ela, né? E ele falava pra ela que ela namorava eu não sei o nome. Pelé o nome dele mesmo. E o Pelé era outra pessoa, era outra coisa. Então, tipo assim, o que o Pelé ficava com outras pessoas não tinha nada a ver com o relacionamento deles. E ela falava, não, realmente. Ela acreditava. Ela acreditava. Sim. Ela acreditava. E ela deu vários relatos, assim, bem pesados. É porque a pessoa só percebe o nível do abuso quando ela sai. Quando ela de fora, né? Porque dentro ela começa a se questionar se realmente ela está errada. Porque o narcisista, em específico, ele tem um poder de manipulação tão grande que ele começa a confundir, por exemplo, no caso dessa vítima, né? Será que eu traí mesmo? Será que o que eu fiz foi traição? Mas, então, peraí. Aí ela começa a se confundir mesmo. Porque eles vão falando, fazendo, até vencer pelo cansaço, até ela parar. Peraí. Ela começa a se confundir. Ela começa a confundir. Uma das coisas que o narcisista faz é a despersonificação, né? Sim. Que é fazer você perder a sua identidade para que ele possa manipular de forma mais fácil. Entendi. E tem um negócio que chama... Como chama? Gaslight, né? Gaslight. Isso é característica? Explica um pouquinho. Foi um filme, não foi? Lançaram um filme com 1000, sei lá quanto. Não sei. Que acho que tem esse título. Que acho que uma primeira psicóloga minha falou sobre isso.
Mas, resumindo, assim, o filme que ela me contou era um casal. E eles moravam numa casa, assim. E eu não sei o que ele queria dela. Se era herança, eu não sei o que ele queria dela. E aí ele começou a induzir ela ao enlouquecimento. Tipo assim, ele colocava as luzes pra piscar. E ela falava, você tá vendo? Ele, não. Aí ela ficou, no fim ela ficou louca, tipo... Ela se questionou tanto se ela era o problema, que no fim realmente ela ficou louca. E o gaslight é isso, né? Isso. É você... É o processo de manipulação. Sim, né? e os narcisistas característicos. São, 100%, né? Entendi. Né? E eles têm o prazer de ver a vítima perdendo, né? Então eles... Gostam de ver a pessoa enlouquecendo. Ai, que horror. Muito duro a gente imaginar uma pessoa assim, né? Mas tem. Até mesmo porque as pessoas que são empáticas, elas não conseguem entender uma pessoa que não é empática. Eles não são empáticos. Né? Sim. Então, complicado. Temos mais algumas perguntas? Tem pergunta aí? O pessoal mandou. Eu acho muito pesado. Muito pesado. Você parar pra pensar. Que você pode conviver com uma pessoa assim, você ainda nem percebeu. Sim. Que às vezes a gente fala, né? A pessoa é arrogante, a pessoa é isso. Às vezes o buraco é bem mais embaixo. Muito, muito. E o que acontece? Muitas das vezes a pessoa vê quem tá explodindo. Que chama a atenção, né? Sim. Mas não tá vendo a causa da explosão da coleguinha. Às vezes ela já tá sendo cutucada por baixo ali, e ele tá sorrindo pra você e cutucando por baixo. Sim. Entendeu? Pesado. E aí a pessoa estoura, ela que é errada. Louca. Ó, a maioria já foi respondida. Só tem uma aqui que pergunta: quando ele começa a te ignorar, é porque ele encontrou outra vítima? Bom, narcisista, como eu disse, ele tem várias vítimas. Então, se essa tá enchendo o saco, ele vai para outra. Tá? Ele precisa de vários suprimentos. Mas não necessariamente. O ignorar pode ser uma punição porque você não fez exatamente o que ele queria. Então, é uma forma de controle. Sim. Então, quando ele se sente frustrado, ele pode usar o tratamento do gelo, que é o que mais dói para a vítima. É indiferença, né? Eu acho que é o que mais dói para todo mundo, assim, né? Só que a vítima, normalmente, ela é carente. Mas, não sei. Mas, por exemplo, no pessoal, eu prefiro que você grite, que você faça qualquer coisa, do que ignore. Seja indiferente. Tô lá falando um monte de coisa, a pessoa ignora. Acho que qualquer pessoa, né? Acho que é desumano isso, você ignorar. Sim. Né? E eles sabem que pra eles não... É fácil, né? E quando ele tá ignorando, normalmente ele tá pegando suprimento em outra. Então, pra ele tá tudo ok. Então, tá tudo certo. E nesse caso, assim, de relacionamento, por exemplo, que essa pessoa perguntou, que quando ignora um, tá pegando suprimento em outro. Não necessariamente ele tá traindo, pode ser um amigo, pode ser, amigo, tipo... Pode estar buscando no emprego, no serviço. Uhum. Alguém tá lá no serviço falando que ele é inteligente, que ele é isso, que ele é aquilo. E aí, porque ele precisa ser valorizado. Exato. Então, se naquele momento ele não se sentiu valorizado com a pessoa, ele simplesmente vai buscar quem valorize. Entendi. Eles são movidos muito a dinheiro, sexo e essa bajulação. Entendi. Então, assim, mexeu com dinheiro também para os narcisistas tiro e queda. É desestruturar. Porque eles se garantem, eles são muito inteligentes, né? Os narcisistas são muito inteligentes, até mesmo porque eles são muito racionais. Então, eles são bem estrategistas no sentido financeiro também e no sentido de usar a mente mesmo, né? Entendi. Então, eles normalmente são bem-sucedidos, tá? E eles usam isso também para segurar a vítima, né? Por isso que eles minam a vítima. E daí entra também naquela questão que a gente conversou do relacionamento abusivo, né? Que não é só você tirar a vítima do abuso, você tem que dar um respaldo, porque a maioria das vezes tem filho e quem sustenta é o cara, no caso, né? Então, foda. Não, mas é pesado. Acho que esse foi o tema mais pesado que a gente trouxe até agora, falando de saúde mental. Eu não tinha tanto conhecimento, achei bem... Eu trabalhei 2 anos em hospital psiquiátrico em Belo Horizonte, né? Eu acho que é mais fácil você lidar com talvez esquizofrênico, sabe aquele que a gente fala que tá louco de
tacar pedra na lua, eu acho que é mais fácil lidar com este do que com o narcisista. Porque o narcisista, toda vez que uma pessoa entra na briga com o narcisista, ela vai perder. Sim, e eu acho que nesse caso que você falou de esquizofrenia, são os comportamentos mais óbvios, assim. Não, tipo, de surto, assim, não sei. Você não sabe o tipo de alucinação que ele pode ter, o tipo de por exemplo, ele pode cismar que tem um bicho atrás de você. Não, sim, mas em questão, tipo, o esquizofrênico não vai querer te manipular. Não é perfil, entendeu? Então, tipo, não é... De manipulação, sim. É, porque é muito complicado você ter que lidar com uma pessoa que visivelmente, sabe, tipo, não é... Como posso dizer? Porque o esquizofrênico, ele tem um padrão, não um padrão de comportamento, mas você percebe que a pessoa tem esquizofrenia, que ela tem... E ela estando medicada, ela tá controlada. Ela tá controlada, então você percebe que a pessoa, né, tá em tratamento e tudo mais. Agora, o narcisista, você não consegue perceber, assim, olhando pra pessoa, conversando com a pessoa. Não. Entendeu? Então, quando a gente estuda muito, você começa a ter uns refinamentos. Por exemplo, sabe aquele olhar que você tá numa balada e é aquele cara que entra dentro de você com o olhar? Sei. Tá. Entendi. É uma característica. Entendi. Ai, gente, se você se identifica como narcisista, vai buscar uma terapia, pelo amor de Deus. Não faz isso com as pessoas. É muito pesado você pensar assim. Muito pesado. Muito pesado você estar dentro de uma relação com narcisista. Sim, é que aqui, como a gente falou, é muito também da teoria, né, que é pesado. A pessoa faz isso. É muito pesado. Você pensar que existe assim, pessoas assim no nosso convívio, eu estou falando né? da teoria, mas eu estou falando da experiência de consultório. Sim. De vivência. É real. É literalmente realmente real. acontece. O que é pior ainda. Exatamente. Então porque é muito... É muito pesado. Pesado. É pesado, o termo é pesado. Não sei se você percebe, até o podcast hoje foi mais pesado. Foi mais pesado. Porque é uma coisa muito doentia, né? É muito fora da realidade, falando, não é possível. Não, é muito fora da realidade e é muito importante porque a gente escuta muito, né? Hoje, graças a Deus, acho que deu uma melhorada. Essa história de, em briga de marido e mulher não se mete a... Gente, se mete. Em alguns casos é necessário. É necessário, sim, você chegar e tentar conversar com a pessoa, porque é o que você falou, né? De morrer, não só morrer. Falecer, sim, mas morrer por dentro, perder a alegria de viver. Sim. Né? O tesão, só ficar bitolado naquilo e lidando com aquilo, né? Sim. Muito complicado. Eu tava conversando com minha tia esses dias e ela falou comigo, nossa, eu acho que papai era, depois de ver seus vídeos, eu acho que ele era. Eu falei, meu avô era muito difícil mesmo, né? Ele tinha uma personalidade muito complicada. E a minha avó morreu com Alzheimer. Então, assim, ela morreu depois dele e tudo, mas ela literalmente saiu da vida. Sim. Muito antes de ter o Alzheimer. Você via que ela não existia. Não existia. E aí, depois que ele faleceu, ela foi só... deteriorando. Que é exatamente, tá morto vivo, né? Então, Sim. Pesado. É pesado. Pesado mesmo. Vamos encerrando, então. Muito obrigada por ter topado. Gente, a gente trouxe esse tema, né? Mas se vocês tiverem sugestões de temas também que vocês querem, depressão, acho que é muito legal pra gente falar também, né? Burnout, acho que é legal falar também, né? A gente não falamos de relacionamento abusivo e ansiedade até agora, né? Agora narcisista. Isso. Burnout é legal falar. Enfim, comentem temas que vocês querem no nosso quadro de saúde mental, que a Vã vem e fala, né, Vã? Isso aí, pode mandar lá pra gente. Muito obrigada por você topar de novo nosso estúdio novo. Adorei. De carinha nova. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, obrigada e até a próxima. Até.